Livro de Jasher, do capítulo 36, Jacó e toda a sua família vai a Betel. Ao capítulo 37, Jacó retorna para Siquém. Capítulo 36, Jacó e toda a sua família vai a Betel. Naquele tempo, o Senhor apareceu a Jacó, dizendo: Levanta-te, vai a Betel e lá permanece, e faz ali um altar ao Senhor que apareceu a ti, que te livrou a ti e a teus filhos da aflição. E Jacó com seus filhos e todos os que pertenciam a ele, e veio a Betel, segundo a palavra do Senhor. E Jacó tinha 99 anos de idade, quando ele subiu a Betel, e Jacó e seus filhos e todas as pessoas que estavam com ele, permaneceram em Betel, que é Luz, e ele lá construiu um altar ao Senhor, que lhe apareceu, e Jacó e seus filhos permaneceram em Betel 6 meses. Naquele tempo morreu Débora, a filha de Uz, a enfermeira de Rebeca, que tinha estado com Jacó, e Jacó enterrou-a em Betel, debaixo do carvalho que estava lá. E Rebeca, filha de Betuel, a mãe de Jacó, morreu na época em Hebron, o mesmo é Quireat Arba, e ela foi enterrada na caverna de Macpela, que Abraão tinha comprado dos filhos de Et. E a vida de Rebeca foi de 133 anos, e ela morreu, e quando Jacó soube que sua mãe Rebeca estava morta, chorou amargamente por sua mãe, e fez um grande luto por ela, e por Débora enterrada debaixo do carvalho, e ele chamou o nome daquele lugar de Alon-Bachut. E Labão, o sírio, morreu naqueles dias. Deus o feriu pela transgressão à aliança que existia entre ele e Jacó. E Jacó era de 100 anos de idade, quando o Senhor lhe apareceu, e abençoou e chamou o seu nome de Israel. E Raquel, esposa de Jacó, concebeu naqueles dias. E naquele tempo Jacó e todos os seus partiram de Betel para ir à casa de seu pai, em Hebron. E enquanto eles estavam indo na estrada, e ainda faltava um pouco para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, e ela teve trabalho duro e ela morreu. E Jacó a enterrou no caminho de Efrata, que é Belém, e ele pôs uma coluna sobre seu túmulo, que está lá até hoje, e os dias de Raquel foram 45 anos e ela morreu. E chamou Jacó o nome de seu filho que nasceu de Raquel para ele, de Benjamim, porque ele nasceu para ele na terra da sua destra. E foi após a morte de Raquel, que Jacó armou a sua tenda na tenda de sua serva Bila. E Rubem estava com ciúmes de Lia, sua mãe, por conta disso, e ele estava cheio de raiva, e ele levantou-se em sua raiva e foi, e entrou na tenda de Bila, e ele removeu dali a cama de seu pai. E naquele tempo a parte do direito de nascença, em conjunto com os ofícios real e sacerdotal, foram removidos dos filhos de Rubem, pois ele havia profanado o leito de seu pai, e o direito de primogenitura foi dado a José, o ofício real a Judá, e o do sacerdócio a Levi, porque Rubem havia profanado o leito de seu pai. E estas são as gerações de Jacó, que lhe nasceram em Padan-Aram, e os filhos de Jacó foram 12. Os filhos de Lia foram Rubem, o primogênito, e Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, e sua irmã Diná, e os filhos de Raquel foram José e Benjamim. Os filhos de Zilpa, serva de Lia, foram Gad e Azer, e os filhos de Bila, serva de Raquel, foram Dan e Naphtali. Estes são os filhos de Jacó, que nasceram em Padan-Aram. E Jacó e seus filhos viajaram e vieram a Manre, que é Quireat Arba, que está em Hebron, onde Abraão, Isaque, e Jacó com seus filhos e todos os que lhe pertenciam, morava com o pai em Hebron. E seu irmão Esaú e seus filhos, e todos pertencentes a ele foram para a terra de Seir e habitaram ali, e tinha posses na terra de Seir, e os filhos de Esaú frutificaram e multiplicaram-se muito na terra de Seir. E estas são as gerações de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã, e os filhos de Esaú foram 5. E Ada deu à luz a Esaú, seu primeiro, Elifaz nascido, e também deu a ele Reuel, e Alibama gerou para ele Jeus, e a Alavon e Coré. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã, e os filhos de Elifaz, filho de Esaú, foram Temã, Omar, Zefo, Gaitã, Kenaz e Amalex, e os filhos de Reuel foram Nachat, Zerash, Chama e Mizá. E os filhos de Jeus foram Timna, Alva, Getet, e os filhos de Alon foram Ala, Pinor e Kenaz. E os filhos de Corá foram Temã, Mibzar, Magdiel e Eram. Estas são as famílias dos filhos de Esaú de acordo com seus ducados na terra de Seir.
E estes são os nomes dos filhos de Seir, Oreu, habitantes da terra de Seir, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizã, Ezer e Dizon, sendo 7 filhos. E os filhos de Lotã foram Ori, Emã e sua irmã Timna, que é Timna que veio a Jacó e seus filhos, e eles não quiseram dar ouvidos a ela, e ela foi e se tornou uma concubina de Elifaz, filho de Esaú, e ela deu a ele um filho Amaleque. E os filhos de Sobal eram Alvã, Manate, Ebal, Sefo e Onon, e os filhos de Zibeão eram Aja, e Aná, e este foi Aná que encontrou Iemi no deserto quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E enquanto ele estava alimentando os jumentos de seu pai, levou-os para o deserto em diferentes lugares para alimentá-los. E houve um dia em que ele os trouxe para um dos desertos na costa do mar, em frente ao deserto do povo, e enquanto ele estava alimentando-os, eis uma forte tempestade veio do outro lado do mar e caiu sobre os jumentos que estavam se alimentando lá, e todos eles pararam. E depois, cerca de 120 animais grandes e terríveis saíram do deserto do outro lado do mar, e todos eles vieram para o lugar onde os jumentos estavam, e colocaram-se lá. E estes animais, da cintura para baixo, tinham a forma dos filhos dos homens, e de seu meio para cima, alguns tinham a semelhança de ursos, e alguns a semelhança de quepas, com caudas atrás deles de entre os seus ombros descendo até o chão, como as caudas da do Sheipat. E estes animais vieram e rodearam e montaram nos jumentos, e levaram-nos, e eles foram embora, até hoje. E um desses animais aproximou-se de Aná e feriu com sua cauda, e depois fugiu daquele lugar. E, quando viu esse trabalho, ele temeu muito por sua vida, e fugiu, e escapou para a cidade. E ele relatou a seus filhos e irmãos tudo o que tinha acontecido com ele, e muitos homens foram buscar os jumentos, mas não conseguiram encontrá-los, e Anás e seus irmãos nunca mais foram para aquele lugar, pois estavam com muito medo por suas vidas. E os filhos de Aná, filho de Seir, foram Dizon e sua irmã Alibama, e os filhos de Dizon foram Emã, Esbã, Itran e Querã, e os filhos de Ezer eram Bilã, Zavã e Acã, e os filhos de Dizon foram Uz e Arã. Estas são as famílias dos filhos de Seir, o Oreu, de acordo com os seus ducados na terra de Seir. E Esaú e seus filhos habitavam na terra de Seir, o Oreu, o habitante daquela terra, e eles tinham posses nela e frutificaram e multiplicaram-se muito, e Jacó e seus filhos e todos os que lhes pertenciam, morava com seu pai Isaac, na terra de Canaã, como o Senhor ordenou a Abraão, seu pai. Capítulo 37, Jacó retorna para Siquém. E no ano 105 da vida de Jacó, ao 9º ano que Jacó fez habitação com seus filhos na terra de Canaã, ele vinha de Padã Arã. E naqueles dias, Jacó partiu com seus filhos de Hebron, e foram, e voltaram para a cidade de Siquém, eles e todos pertencentes a eles, e habitaram ali, pois os filhos de Jacó tinham obtido pastagens e gordura boa para o gado na cidade de Siquém, e a cidade de Siquém tinha então sido reconstruída, e havia nela cerca de 300 homens e mulheres. E Jacó e seus filhos e todos os que habitaram com eles na parte do campo que Jacó tinha comprado de Amor, pai de Siquém, quando veio de Padã Arã, antes de Simeão e Levi ferirem a cidade. E todos os reis dos cananeus e amorreus que cercavam a cidade de Siquém, ouviram dizer que os filhos de Jacó novamente vieram a Siquém e habitaram ali. E eles disseram: porventura os filhos de Jacó, o hebreu, podem novamente vir para a cidade e habitar aí, depois que de matarem seus habitantes e expulsá-los. Hão de agora retornar e também expulsar os que estão habitando na cidade ou matá-los? E todos os reis de Canaã novamente reuniram-se, para fazer guerra a Jacó e seus filhos. E Jazube rei de Tapnash enviou também a todos os seus reis vizinhos, ao rei Elã de Gaash, e Uri rei de Shiló, e Paratom rei de Shazar, e Suzi rei de Sartão, e para Labã rei de Bethchoran, e Shabir rei de Otznaima, dizendo: venha até mim e me ajudem, e vamos ferir Jacó, o hebreu, e seus filhos, e tudo o que pertence a ele, pois eles novamente vieram a Siquém para possuí-la e matar os seus habitantes como antes. E todos os reis se reuniram e vieram com todos os seus arraiais, um povo extremamente abundante como a areia na praia do mar, e eles estacionaram todos em frente a Tapnash.
E Jazube, rei de Tapnash, saiu a eles com todo o seu exército, e ele acampou com eles em frente a Tapnash, fora da cidade. E todos esses reis dividiram-se em 7 divisões, sendo 7 arraiais contra os filhos de Jacó. E enviaram uma mensagem para Jacó e seus filhos, dizendo: compareçam diante de nós juntos na planície, para que possamos encontrar-nos face a face e vingarmos a causa dos homens de Siquém a quem mataram em sua cidade, a qual voltaram novamente para ela, para matarem seus habitantes como antes. E os filhos de Jacó ouviram isso e sua ira se acendeu sobremaneira com as palavras dos reis de Canaã. E 10 dos filhos de Jacó apressaram-se e levantaram-se, e cada um deles se cingiu com suas armas de guerra, e 102 de seus servos foram com eles equipados em ordem de batalha. E todos estes homens, filhos de Jacó com seus servos, foram em direção a estes reis, e Jacó, seu pai, estava com eles, e todos eles estavam sobre o monte de Siquém. E Jacó orou ao Senhor por seus filhos, e ele estendeu as mãos ao Senhor, e disse: ó Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és nosso Pai, Tu nos formaste e nós somos obras das Tuas mãos. Peço-te que livres meus filhos pela Tua misericórdia da mão de seus inimigos, que estão hoje próximos de lutar com eles, e salva-os da sua mão, pois na Tua mão há força e poder, para salvar os poucos de muitos. E dá a meus filhos, teus servos, a força do coração, e possam eles lutar com os seus inimigos, não para subjugá-los, mas para fazer seus inimigos cair diante deles, e livra meus filhos e seus servos de morrerem pelas mãos dos filhos de Canaã. Mas, se te parecer bem aos teus olhos tirar a vida dos meus filhos e os seus aliados, leva-os em tua grande misericórdia, através das mãos de teus ministros, para que não se percam pelas mãos dos reis dos amorreus. E quando Jacó cessou de orar ao Senhor, a terra tremeu de seu lugar, e o sol escureceu, e todos esses reis estavam aterrorizados, e uma grande consternação se apoderou deles. E o Senhor ouviu a oração de Jacó, e o Senhor espantou os corações de todos os reis e seus exércitos com terror e espanto dos filhos de Jacó. Porque o Senhor fez com que eles ouvissem a voz de carros, e a voz de cavalos poderosos dos filhos de Jacó, e a voz de um grande exército que os acompanhava. E estes reis foram acometidos com grande espanto pelos os filhos de Jacó, e enquanto eles estavam de pé em suas fileiras, eis que os filhos de Jacó avançaram sobre eles, com 112 homens, numa gritaria grande e tremenda. E quando os reis viram os filhos de Jacó, avançando em direção a eles, eles ficaram ainda com mais pânico, e eles pensaram em se retirar de diante dos filhos de Jacó, como no início, e não lutar com eles. Mas eles não se retiraram, dizendo: seria uma vergonha para nós, portanto, 2 vezes nos retirarmos diante dos hebreus. E os filhos de Jacó aproximaram-se e avançaram contra todos esses reis e seus exércitos, e viram, e eis que era um povo muito poderoso, numeroso como a areia do mar. E os filhos de Jacó clamaram ao Senhor e disseram: ajuda-nos, Senhor, e responde-nos, pois nós confiamos em Ti, e não nos deixes morrer pelas mãos dos homens não circuncidados, que neste dia vieram contra nós. E os filhos de Jacó, cingidos, equaram suas armas de guerra, tomaram em suas mãos cada homem o seu escudo e sua lança, e aproximaram-se para a batalha. Judá, filho de Jacó, correu antes de seus irmãos, e 10 dos seus servos com ele, e foi em direção a esses reis. E Jazube, rei de Tapnash, também saiu primeiro com seu exército diante de Judá, e Judá viu Jazube seu exército que vinha para ele, e a ira de Judá se acendeu, e sua raiva ardia dentro dele, e ele se aproximou na batalha e Judá arriscou sua vida. E Jazube e todo o seu exército foram avançando em direção a Judá, e ele estava andando em cima de um cavalo muito forte e poderoso, e Jazube era um homem muito valente, e coberto com ferro e de bronze da cabeça aos pés. E enquanto ele estava sobre o cavalo, ele disparou flechas com as 2 mãos, como era seu jeito em todas as suas batalhas, e ele nunca tinha errado o lugar para o qual ele visava suas flechas. E quando Jazube veio para lutar com Judá, e foi lançando muitas flechas contra Judá, o Senhor transtornava a mão de Jazube, e todas as setas que ele atirava voltavam-se contra os seus próprios homens.
E, apesar disso, Jazube continuou a avançar em direção a Judá, para desafiá-lo com as flechas, mas a distância entre eles era de cerca de 30 côvados, e quando Judá viu Jazube arremessando suas flechas contra ele, ele correu para ele inspirado por seu poder e ira. E Judá tomou uma grande pedra do chão, e seu peso era 60 ciclos, correu em direção a Jazube e com a pedra o atingiu em seu escudo, e ficou Jazube atordoado com o golpe, e caiu de seu cavalo para o chão. E o escudo rebentou da mão de Jazube, e através da força do golpe foi arrematado cerca de 15 côvados de distância, e o escudo caiu diante do segundo acampamento. E os reis que vieram com Jazube viram a distância e a força de Judá, filho de Jacó, e que ele tinha feito a Jazube, e eles ficaram com muito medo de Judá. E permaneceram perto do acampamento, e vendo a confusão, Judá sacou a espada e feriu a 42 homens do acampamento de Jazube, e de todo o arraial de Jazube fugiu diante de Judá, e ninguém ficou contra ele, e eles deixaram Jazube e fugiram dele, e Jazube ainda estava prostrado no chão. E Jazube, vendo que todos os homens de seu acampamento haviam fugido dele, apressou-se e levantou-se com terror contra Judá, e ficou de pé em cima de suas pernas em frente a Judá. E Jazube ficou só no combate com Judá, colocando em posição seu escudo protetor, e homens de Jazube fugiram, pois estavam com muito medo de Judá. E Jazube tomou sua lança na mão para atacar Judá sobre sua cabeça, mas Judá rapidamente colocou seu escudo sobre sua cabeça contra a lança de Jazube, de modo que o escudo de Judá recebeu o golpe de lança de Jazube, e o escudo se partiu. E, quando viu Judá que o escudo se partiu, ele rapidamente tirou a espada e feriu Jazube em seus tornozelos, e cortando-lhe os pés, e Jazube caiu no chão, e a lança caiu de sua mão. E Judá pegou a lança Jazube, com a qual ele cortou sua cabeça, e lançando-a para o lado de seus pés. E quando os filhos de Jacó viram o que Judá tinha feito a Jazube, todos eles correram para as fileiras dos outros reis, e os filhos de Jacó lutaram com o exército de Jazube, e os exércitos de todos os reis que estavam lá. E os filhos de Jacó fizeram 15.000 de seus homens caírem, e os feriram como se ferissem cabaças, e os restantes fugiram para salvar suas vidas. E Judá ainda estava perto do corpo de Jazube, e ele despiu Jazube de sua malha de combate. E Judá também tirou ferro e bronze de Jazube, e eis que 9 homens dos chefes de Jazube vieram para lutar contra Judá. E Judá apressou-se e pegou uma pedra do chão, e com ela feriu um deles na cabeça, e seu crânio foi fraturado, e também o corpo caiu do cavalo para o chão. E os 8 capitães que permaneceram, vendo a força de Judá, tiveram muito medo e fugiram, e Judá, com seus 10 homens os perseguiu, e alcançou-os e os matou. E os filhos de Jacó foram ainda ferir os exércitos dos reis, e eles mataram muitos deles, mas os reis ousadamente mantiveram suas posições com seus capitães, e não recuaram de seus lugares, e exclamaram contra aqueles de seus exércitos que fugiram de diante dos filhos de Jacó, mas nenhum quis ouvir, porque eles tinham medo por suas vidas para que não morressem. E todos os filhos de Jacó, depois de ter ferido os exércitos dos reis, voltaram e vieram diante de Judá, e Judá ainda estava matando os 8 capitães de Jazube, e tirando seu vestuário. E viu Levi que Elon, rei de Gaás, vinha avançando em direção a ele, com seus 14 capitães para feri-lo, mas Levi esperou para agir. E Elon com seus capitães se aproximaram mais de perto, e Levi olhou para trás e viu que a batalha apertava por trás de Judá, e Levi correu com 12 dos seus servos, e eles foram e mataram Elon e seus capitães ao fio da espada.